Queridos da PIBIT, mais uma vez estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E eu quero hoje compartilhar e meditar com os irmãos no texto que é bastante conhecido de todos nós, que é quando Jesus encontra Pedro no mar da Galileia. Esses dias atrás, o irmão Gustavo Albernaz nos deu uma descrição muito boa sobre o mar da Galileia e os ventos fortes que acontecem ali. E isso causa de vez em quando grandes tempestades, né? E esse texto que eu vou fazer menção é muito semelhante à situação que ele fez menção na meditação que ele nos trouxe, muito bem colocada, por sinal. Nós estamos diante do texto quando Jesus estava orando, ele se retirou e os discípulos iam atravessando o mar sozinhos. Veio a tempestade e ao amanhecer do dia, já clareando o dia, Jesus vai ao encontro deles e vai andando sobre as águas. E Pedro, então, aquele texto que Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me ajude que eu vá encontrar o Senhor. E Jesus permite, diz: vem. E quando Pedro pisa nas águas, ele sente medo e começa a afundar, e Jesus o salva. E aí o texto que eu estou me referindo aqui, eu tirei de Mateus, no capítulo 14, eu vou separar apenas, destacar o versículo 27, que aí Mateus vai nos dizer assim: nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro vai dizer: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Esse texto me fez parar para refletir um pouco, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Pelo menos três pontos principais. Primeiro, os ventos contrários. Eles estavam numa situação que os ventos estavam contrários e causando todo aquele temporal naquela noite, naquela madrugada. E eles estavam passando por isso. Esses ventos contrários me faz refletir e pensar nos ventos contrários na nossa vida. Quantas situações, nesse momento mesmo, nesse ano, estamos vivendo um temporal contrário à nossa vida, à nossa rotina, aquilo que vivíamos. Primeiro ponto, então, os ventos contrários. O segundo ponto que eu quero destacar, o susto, o medo que os discípulos sentiram, o pavor. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. O irmão Gustavo Albernaz descreveu bem como era a situação daquele povo, os medos que eles tinham, a situação psicológica deles, dos fantasmas que poderiam vir do mar para atacá-los. E eles pensaram que era um fantasma. E eles tiveram medo, tiveram pavor. Nos nossos ventos contrários, nós sentimos medo, e medo é um sentimento puramente humano. É um sentimento que nos traz a capacidade de dar uma freada, de parar para pensar como agir e o que fazer. E é um sentimento até certo ponto positivo. Ele só se torna negativo quando nós nos deixamos vencer por ele. Mas quando ele nos serve de alerta, ele se torna um sentimento positivo. O terceiro ponto, o convite de Jesus. Jesus falou para Pedro: venha,
Sou eu, não tenham medo, sou eu, pode vir. E Pedro então saiu ao encontro de Jesus, mas aí vem o nosso ser humano, né? A nossa fraqueza humana. E ele sentiu o pavor de estar pisando sobre a água, não era chão firme, e ele começou a afundar. Jesus estende a mão e o segura e fala para ele: coragem, sou eu, não tenha medo. Queridos, eu quero meditar nesse texto, já nos fez refletir sobre isso, eu tenho certeza, todos que estão nos assistindo. Refletir sobre os medos que nós sentimos em diversas situações, seja qual for a situação que o irmão está vivendo, vivenciando, a própria situação do mundo que nós estamos vivenciando nos causa medo, nos causa pavor. Mas nós temos um Deus que segura nossa mão e nos levanta, mesmo que nós estejamos afundando. É isso que eu quero deixar com os irmãos neste momento de meditação. Se há o medo, se existe o pavor, se os ventos estão contrários e o irmão está sentindo que está afundando, estenda a sua mão, que Jesus segura na nossa mão e nos sustenta e nos faz entrar no barco seguro. E com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembram desse cântico que cantamos desde sempre quando crianças e até hoje nossas crianças cantam? Com Cristo na nossa vida, no nosso barco, tudo vai muito bem, mesmo que a situação seja de ventos contrários. O Senhor nos dá a paz que precisamos sentir. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, porque a Tua palavra sempre fala aos nossos corações. Textos tão conhecidos como esse que acabamos de meditar, ele fala ao nosso coração da certeza da Tua presença conosco em qualquer momento que estejamos vivendo. Nos ajude e nos dê forças para estendermos a nossa mão, porque a Tua está sempre estendida em nossa direção. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está participando e assistindo esse momento. Tome a vida de cada um nas suas mãos, suas angústias, preocupações, medos e ventos contrários que estejam vivendo. Que o Senhor cuide, renove forças e nos ajude a caminhar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.